onde Jesus foi crucificado e sepultado. Os 4 evangelhos chamam o lugar onde Jesus foi crucificado de Calvário, ou Gólgota. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. No entanto, nunca foi possível dizer exatamente onde estava o Gólgota. Esse lugar estava perto de Jerusalém, como João capítulo 19 nos diz, e provavelmente se tratava de uma colina ou monte, já que em Marcos é dito que a cruz podia ser vista à distância. É muito difícil encontrar o lugar do Calvário na atual Jerusalém pelas grandes mudanças que a cidade sofreu nos últimos 2000 anos. Logo em 70 depois de Cristo a cidade foi destruída pelos romanos. Desde então, várias outras batalhas aconteceram na região e diferentes grupos de pessoas com interesses variados em identificar o local da morte de Jesus assumiram o seu controle. Há mais de 2000 anos, Jesus veio ao mundo mudar a história da humanidade. Ele nasceu, viveu e espalhou as boas novas que são lembradas até os dias de hoje. Mesmo que você não acredite em Jesus, ele foi de tal importância a ponto de nós separarmos nossa história em antes de Cristo e depois de Cristo. Muitos já conhecem a história dos últimos dias de Cristo na Terra. Judas, um de seus discípulos, o traiu com um beijo. Depois disso, foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação, um dos métodos mais usados pelo Império Romano na época. A Bíblia conta que Jesus morreu no mesmo dia, uma sexta-feira, por volta das 15 horas e foi sepultado em um túmulo particular pertencente a José de Arimateia. Segundo a Bíblia, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Saiu caminhando de seu túmulo, encontrou alguns discípulos e depois subiu aos céus. Hoje, quem visita Jerusalém pode conhecer os 2 prováveis lugares onde Jesus foi sepultado. O mais famoso fica na Via Dolorosa, dentro das muralhas da cidade antiga de Jerusalém. O primeiro lugar é a Igreja do Santo Sepulcro, também chamada de Basílica do Santo Sepulcro, um templo cristão localizado na cidade antiga de Jerusalém, reivindica que está assentada no local onde Jesus teria sido crucificado, sepultado e, ao 3º dia, ressuscitado. Embora esteja hoje dentro dos limites de Jerusalém, vimos acima que o Calvário estava um pouco afastado da cidade. 2000 anos de história podem facilmente alargar ou estreitar as fronteiras de qualquer cidade. Quando o imperador romano Adriano reconstruiu Jerusalém em 131 depois de Cristo, ele construiu um templo para Júpiter e Vênus no local da atual Igreja do Santo Sepulcro. Em 325 depois de Cristo, Constantino ordenou a remoção do templo de Adriano. A tradição cristã local afirmava que este era o local da tumba de Jesus, e notavelmente, quando o templo de Adriano foi removido, uma área de tumba foi realmente descoberta abaixo dela. Constantino mandou construir uma igreja no local e construiu uma pequena estrutura, ou edícula, dentro do prédio para fechar a própria tumba. A atual Igreja do Santo Sepulcro é a continuação dessa igreja criada por Constantino. A favor da autenticidade deste local está o fato de que houve uma presença cristã contínua em Jerusalém desde a morte de Jesus até Constantino descobrir a tumba. Esta comunidade cristã, sem dúvida, teria venerado o local do sepultamento de Jesus, preservando a memória do local de seu túmulo. O fato de o local da Igreja do Santo Sepulcro ter sido uma pedreira implica que ela estava fora dos muros da cidade, hoje está dentro da Cidade Velha. Isso concorda com o fato de que Jesus foi crucificado fora dos muros. Nesta área foram descobertos pelo menos 4 túmulos escavados na face ocidental da rocha, apenas um dos quais corresponde ao tipo de túmulo em que Jesus foi sepultado. O Calvário de Gordon. O segundo local indicado é o Calvário de Gordon, identificado há cerca de 150 anos. O Calvário de Gordon fica numa região chamada de Jardim do Túmulo, que fica ao norte do Santo Sepulcro, localizado fora da atual Porta de Damasco, em um lugar que era utilizado para enterros no período bizantino. O jardim tem um penhasco com 2 grandes buracos fundos, que o povo dizia serem os olhos da caveira, e seria ali, então o Calvário de Gordon. O Jardim do Túmulo não tem tradição antiga que corrobore com sua reivindicação. Foi sugerido como o local do enterro de Jesus depois que o renomado herói militar britânico Charles Gordon, ao visitar Jerusalém em 1883, sugeriu que o Calvário estaria localizado em uma colina próxima. Sua identificação foi baseada em uma interpretação fantasiosa da antiga Jerusalém como tendo a forma de um esqueleto humano, com o crânio, ou seja, a Gólgota, posicionado em uma colina ao norte do Portão de Damasco.
Isso levou à identificação de uma tumba no lado oeste da colina como o local do sepultamento de Jesus, uma vez conhecida como Tumba de Gordon, ou Calvário de Gordon. Investigações modernas do Jardim do Túmulo e nas proximidades, no entanto, indicam que eles faziam parte de um cemitério datado do período de cerca do século VI a.C., e não do século I depois de Cristo. O que realmente importa? Apesar da reivindicação desses dois lugares, ninguém sabe exatamente onde Jesus foi crucificado e sepultado. A localização exata, se alguma vez for identificada, tem significado histórico, mas não espiritual. O que é significativo é o que aconteceu lá e nas proximidades. Jesus foi crucificado e morreu, foi sepultado, depois ressuscitou, vencendo a morte e concedendo vida eterna a todo aquele que nele crê. Se você gostou do conteúdo, por favor, dê um like e inscreva-se no canal.